sleeping it all. Yeah, we ain't sleeping it all. Yeah, I'm seeing stars. Yeah, gave me your... Olá, alunos queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosângela, da Rede Municipal. Hoje nós vamos dar início novamente às aulas de português. Então, hoje nós vamos trabalhar com verbos, né? O início da aula hoje é sobre verbos, que você já estudou. Os verbos atribuem o estado aos seres, que se é de chicote, cara feia, o domador fica mais forte. E também expressam ação. O que é ação? Ação é tudo aquilo que nós fazemos, né? Então, correr, bater, pular, falar, né? Então, tem aí, corre, minha gente. O fato é tudo aquilo que é um acontecido. Então, a charanga tocou a noite inteira. A charanga buzinou a noite inteira. O fenômeno da natureza. Ventou muito no teto do circo. Ventou, choveu. Então, tudo isso é parte de verbos. Tudo que é ação é verbo. Os verbos situam as ações e os estados em 3 tempos, que é o presente, que é tudo aquilo que nós fazemos hoje. O passado, que já se foi. E o futuro, que ainda vai acontecer. Para isso, tem sua terminação alterada. Presente. O trapezista balança lá no alto. O menino corre na rua. Então, são exemplos, né? O passado ou pretérito. O trapezista balançou lá no alto. A criança correu lá na estrada. Futuro. O trapezista balançará lá no alto. A criança correrá lá na rua. Então, eu estou dando um outro exemplo, só para vocês entenderem. É muito comum os tempos verbais serem expressos por 2 verbos, em vez de um. Por exemplo, presente. O trapezista está balançando lá no alto. A menina corre na rua. Passado ou pretérito. O trapezista tinha balançado lá no alto. É muito comum os tempos verbais serem expressos por 2 verbos em vez de um. Por exemplo, o presente. O trapezista está balançando lá no alto. A menina está correndo na rua. Passado ou pretérito. O trapezista tinha balançado lá no alto. A menina tinha corrido na rua. Futuro. O trapezista vai balançar lá no alto. A menina vai correr na rua. A forma como o verbo aparece no verbete de um dicionário é chamada de infinitivo. É o nome do verbo e sempre termina em R. Então, andar, correr, pular, né? E aí nós temos esses exemplos aí. Começar, tocar, soprar, fazer, saber, colorir. Então, infinitivo é tudo aquele verbo que ele tem a terminação em R. Sempre desta forma. Então, agora aí nós temos as atividades para ser feita. Releia os verbos da canção O Circo. Vai começar a brincadeira. Charanga tocando a noite inteira. Vai terminar a brincadeira, que a charanga tocou a noite inteira. Então, aí nós temos verbos, né? E esses verbos aí, agora vocês vão ter que grifar nesses versos e reescrever eles aí nessa primeira atividade. Na A, grife os verbos nos versos de 1 e 30. Em que tempo eles estão? Eles estão passado, presente ou futuro. Então, vocês vão ter que colocar. Aí são 2 perguntas e 2 respostas. Certo? B. Os verbos 2 e 31 referem-se ao som produzido pela charanga. Em qual deles esse fato está situado no passado? Qual que é? Passado é aquilo que já se foi, né? Então, dão uma pensadinha. Tudo aquilo que foi, já foi. Vai, passou, correu. Então, é o passado, certo?
Qual é a finalidade do imperativo no verso? Corre, corre, minha gente, que é preciso ser esperto? Então, aí, qual é o imperativo? O imperativo é tudo aquilo que nós estamos dando uma ordem, né? Corre, dorme, faça. Então, é tudo aquilo que a gente está dando a ordem. Então, qual é a finalidade do imperativo no verso? O que ele está fazendo? O que ele está falando? Minha gente, que é preciso ser esperto. Corre, corre, né? Certo? O imperativo é usado com as seguintes finalidades: pedir, dar uma ordem, ensinar e sugerir. Então, aí eles estão falando que pedir, por favor, fale mais baixo. Por favor, faça sua lição. Dar uma ordem, não fecham a porta. Não corram na rua. Ensinar, dobrem a folha de papel ao meio e cortem as pontas. Sugerir, aconselhar, tenha paciência, tudo vai dar certo. Então, aí tem os exemplos, o que é o modo imperativo. Eu acredito que está bem claro aí. Está dando para entender bem, né? Reescreva os versos, situando os fatos no passado. Sopra o vento que protesta, cai no teto, rompe a lona. Então, aí, vocês vão ter que colocar vocês vão ter que reescrever a frase, colocando a frase, então, aí no passado. Então, aí eu vou dar o exemplo. Então, aqui, essa frase vai ter que ser escrita desta forma. Soprou o vento que protestou caiu no teto, rompeu a lona. Então, deu para vocês verem bem que está no passado. Então, ou sopra é o presente, soprou o passado. Soprou o vento que protestou, caiu no teto, rompeu a lona. Aqui tem um lembrete para vocês. Os verbos no passado terminam com U, como estudou, correu e partiu. B. De chicote cara feia, domador fica mais forte. Então, vocês vão ter que também, né, refazer a frase, reescrevendo a frase, colocando sempre o que é o verbo, colocando o final U, no passado. Sempre lembrar que eu vou ter que pôr uma coisa que já aconteceu, não é no presente, certo? Então, a outra, fala o fole da sanfona, fala a flauta pequenina. Mesma forma, como está o exemplo da A, certo? A D, morre o circo, renasce na lembrança. Tudo que for verbo tem que ser colocado no passado. Tudo bem? Releia os versos. Foi soldado carpinteiro, seresteiro vagabundo. Foi-se embora e ainda era criança. Então, aí eles estão pedindo para vocês escreverem qual é o infinitivo de foi no primeiro verso. E no segundo, vou dar um exemplo aí para vocês. Foi. Ele vem do verbo ser. Ó, terminado em R, certo? E no segundo verso? Foi-se embora. Não é a mesma coisa de foi soldado. Foi soldado, ele é um ser. E foi embora. Foi embora, ele foi. É do verbo ir, certo? Então, é o que vocês vão ter que escrever aqui, os dois verbos. No infinitivo. B. Reescreva-os, passando os verbos destacados para o presente. Então, aqui é o foi. Então, se é presente, o foi é o passado. Se é o presente, ele
é soldado. Então, e no outro, foi-se embora. Foi-se embora, então, é do verbo ir. Então, se é do verbo ir, ele vai estar no presente. Se ele vai estar no presente, ele vai ter que ser vai ser. E daí vocês continuam escrevendo a frase. Eu ainda era criança. O era está no passado, não está? Então, tenho que lembrar que aí também é um verbo. E que eu tenho que mudar. Então, o presente, sou, não é sou. O era é o que passou. Então, o presente do verbo ir é sou. Certo? Então, aí vocês têm que lembrar, para a hora que vocês continuarem escrevendo, colocar isso. Que aqui também o era, eu vou ter que mudar porque ele é um verbo. Tudo bem? A aula está terminando aqui. E se vocês tiverem dúvida, entrem no grupo e conversem com a professora, que ela está lá à disposição para fazer a explicação.